Esses dias eu recebi uma mensagem de um amigo meu que dizia: onde eu invisto meu dinheiro? KKK. Olha, eu quis fazer ele engolir o celular, mas meu Deus, por que tanto ódio no coração? Esse vídeo aqui é uma resposta a essa pergunta, mas também vai servir para explicar. Então, se essa é a sua dúvida e foi isso que te trouxe esse vídeo, eu te peço por favor que você fique até o final, porque esse vídeo vai esclarecer sua mente, você vai sair zero dúvida daqui. E também que você deixe o seu like, porque é um conteúdo que dá muito trabalho para fazer, beleza? Sendo assim, bora pro vídeo. Fala, jovem futuro milionário, beleza? Eu sou a Vivi e seja bem-vindo ao Mente Fora da Caixa. E vamos lá, o que tem de tão errado com essa pergunta, onde investir meu dinheiro? Já que a gente vai falar de investimento, eu vou esclarecer umas coisinhas. Primeiro, investimento não é aquela coisa super complicada que você tem que estar na frente de um PC com 6 monitores, olhando para gráfico aqui, gráfico lá e metendo dinheiro e tirando, vai e vende e tá. Não é assim, não é tão difícil. Mas também não é você jogar o seu dinheiro numa aplicação, esperar render e querer pegar o lucro lá 6 meses depois, já Tony Stark da vida aí. Então, não vamos para extremos. O que é investir? Investir é basicamente algo muito fácil, mas não é simples. É fácil porque todo mundo tem um acesso. Agora, não é simples porque não é todo mundo que sabe investir. E tendo claro esse princípio, a gente pode começar a entender o porquê essa pergunta não faz o menor sentido. Vamos lá, gente. Olha, não existe uma aplicação mágica, tá? Se você acha que existe, sinto muito te decepcionar. Não vai ter ali um investimento que você vai colocar o seu dinheiro e ele vai render 30% ao mês, sem imposto, sem taxa, sem risco, sem nada. Ali é só você colocar o seu dinheiro hoje e depois, daqui a 6 meses, vai comprar um iate. Não existe esse investimento. Aí você pensa, é a VA, tá, todo mundo sabe. Mas não parece, porque quando você vem pro YouTube ou pra alguém simplesmente perguntar onde eu invisto meu dinheiro, parece que é isso que você tá querendo. Porque você poderia estar perguntando como investir seu dinheiro, como funciona o mercado, tentar aprender, entender. Mas não, você tá basicamente falando onde eu invisto e ponto. Eu quero saber onde, põe meu dinheiro lá. Não é assim que funciona. Eu vou dar um exemplo aqui para fazer mais sentido para você, ó. Imagina que alguém te para na rua e pergunta: ei, como eu faço para cozinhar? O que você vai responder para essa pessoa? Se fosse uma pessoa não grossa, você vai falar, cozinhar o quê? Se for uma pessoa grossa, você vai falar, sei lá, acende o fogo e cozinha. Mas não tem como responder a pergunta, justamente porque não dá para você cozinhar uma coisa só, certo? Então, para você poder dar qualquer orientação mínima para a pessoa, você tem que saber no mínimo o que ela quer tentar cozinhar. A mesma coisa acontece com os investimentos. Não tem como você chegar e perguntar para alguém onde eu invisto meu dinheiro, porque a pessoa vai falar, tá, mas você quer investir em renda fixa, renda variável, você quer fazer uma poupança, você quer investimento de risco. Você precisa dar mais detalhes para as pessoas poderem te ajudar, senão simplesmente não tem como responder essa pergunta. O mercado financeiro, ele tem diversas opções de investimento, infinitas opções de investimento, uma completamente diferente da outra, porque são para objetivos diferentes, pessoas diferentes, momentos da vida diferentes. Então não é só você chegar e falar que quer investir, você tem que ter um norte. Sem um norte não tem como te ajudar. É aquela coisa que eles falam, né? Perguntas óbvias, respostas óbvias. Se você quer uma resposta específica, você tem que fazer a pergunta certa. Aí agora você deve estar se perguntando, então, o que seria a pergunta certa? E olha, ela varia de pessoa para pessoa, mas para você entender como formular a pergunta certa, você tem que entender que o primeiro de tudo é saber o seu objetivo. Porque assim, ó, todo mundo investe com objetivo, seja ele uma coisa mais complexa e demorada ou uma coisa simples, como, não quero deixar esse dinheiro parado. Então, se você está investindo, você tem que ter um objetivo para você, seja a aposentadoria, pagar uma faculdade, comprar um carro, fazer uma viagem, é o seu objetivo e você está investindo pensando nisso. Então, o primeiro passo para você fazer a pergunta certa é você saber o seu objetivo. A partir daí, a gente pode começar a falar de prazo. Você quer para curto, médio ou longo prazo? Por exemplo, uma aposentadoria, você vai investir uns 30, 40 anos? Ou uma viagem é para 1 ano, 2 anos, 5 anos, não sei. Você tem que ver o seu prazo, quanto tempo você pretende investir e para que você pretende investir. Isso é o mínimo para você ter um norte de qual aplicação pegar, e como você vai investir, com que regularidade e tudo mais.
Falando em regularidade, essa é a terceira coisa que você tem que saber antes de pensar em investir. Como que você vai fazer os seus aportes? Vai ser uma coisa regular mensal ou você vai juntar um pouquinho de dinheiro aqui e ali e ir investindo, talvez trimestralmente? Você quer fazer uma aplicação única e deixar rendendo por tantos anos? Se você não tiver isso em mente, você vai ter uma infinidade de investimentos na sua frente e não vai saber filtrar qual que é o melhor para você. Então você tem que ter a noção da regularidade dos seus aportes e também da quantia que você vai aportar. E essas três coisas dizem muito sobre o seu perfil de investidor, que é a nossa quarta coisa. Então, você se considera uma pessoa mais conservadora ou uma pessoa mais ousada? Porque isso vai definir completamente a sua carteira de investimentos e o estilo que você investe. Se você for uma pessoa mais ousada e tiver uma carteira conservadora, você vai ficar desanimado com os resultados ou com a falta deles. E se você for uma pessoa conservadora que tentar ter uma carteira ousada, você vai infartar com 2 dias, porque é muito volátil. Então, assim, você tem que conhecer o seu perfil de investidor. Tem diversos testes na internet para isso. Você pode também comprar um livro ou uma revista de economia e descobrir qual que é o seu perfil. Mas algumas perguntas a se fazer para descobrir seu perfil são: como você lida com volatilidade? Risco te incomoda muito? O quão disposto você está a se expor aos riscos? Porque se você não gosta de risco, de volatilidade, esquece, você é conservador. E como você lida com perdas também? Na renda variável, por exemplo, você vai ter ganhos muito maiores do que na renda fixa, mas é uma coisa imprevisível. Então, você tem que pensar, você gosta mais de estabilidade, previsibilidade, ou você gosta mais de ganhos exorbitantes e uma montanha russa, aquela adrenalina, enfim, você tem que se conhecer para investir. E a quinta coisa também que você deve levar em consideração é o seu nível de conhecimento e o quão disposto você está a aprender. Uma coisa é fato: não tem como você investir bem se você não entende de economia. Menos o básico você tem que saber. Então, se você não entende, acha que não leva jeito ou não tem nenhum interesse em estudar, talvez seja uma boa ideia, talvez não, né? Com certeza uma boa ideia você considerar passar a função de administrar a sua carteira para outra pessoa. Porque carteiras de investimento, elas precisam de manutenção. Mensalmente ali, você tem que estar fazendo um rebalanceamento, você tem que estar reequilibrando ela. Então, não é tão simples investir. E se você acha que não dá conta da tarefa ou não quer estudar para isso, não tem tempo, talvez vale a pena terceirizar o serviço, que é uma coisa que vai trazer muito mais ganhos para você. E melhor do que ter ganhos é evitar perdas, então fica aí. Agora, se você é uma pessoa que já entende mais de economia ou que está disposta a estudar, a aprender, talvez seja interessante para você, então, administrar a sua própria carteira. Aí você não vai precisar pagar taxa de administração ou não vai ter que pagar porcentagem para nenhum corretor. Fica a seu critério. Então, tendo em mente seu objetivo, o prazo, a regularidade, seu perfil de investidor e a administração da sua carteira, já fica mais fácil de formular aqui a pergunta ideal. E em vez de fazer onde eu invisto meu dinheiro, você vai fazer uma pergunta mais ou menos assim, ó: tô querendo investir tantos reais por tanto tempo para poder fazer uma viagem para tal lugar. Qual aplicação você me recomendaria? E aí tem como responder. Você está pensando em ir para Disney daqui a uns 3 anos, por exemplo? Aí alguém vai te recomendar provavelmente um CDB ou um Tesouro Direto, que são aplicações ali menos voláteis, que é uma questão de poupança, rentabilidade baixa, porém vai te dar uma ajuda. Então é aquela questão. Agora você está querendo, por exemplo, eu quero alavancar meu patrimônio. Aí já vão te recomendar renda variável, ir para ações, ir para fundos imobiliários, etc, etc. Mas uma lição que eu vou deixar aqui nesse vídeo por ter recebido essa pergunta é: a maioria das pessoas que estão aqui no YouTube ou que tem uma página tem isso como uma profissão secundária, tá? Não é a profissão primária da pessoa. Então, se você tá chegando aí no WhatsApp de alguém que você conhece ou na DM da página dessa pessoa pra mandar uma pergunta desse tipo, do onde investir meu dinheiro, tenha um pouquinho de senso. Assim, não espere que a pessoa ela venha e compacte todo o conhecimento que você precisa ter sobre finanças, sobre investimento em um áudio para você falar com ela e sair entendendo tudo que você precisa saber. Porque essa pessoa, ela só sabe o que ela sabe porque ela estudou pra caramba e ainda estuda. O mercado financeiro não é fácil de entender. Então, se você quiser saber mais sobre ele, você vai ter que dar uma pesquisada por si mesmo. E não me entendam mal. Eu não acho ruim assim que alguém vá pedir uma dica. Só que tem gente que manda esse tipo de mensagem meio que esperando que a gente vá e mostre um portfólio completo de todos os investimentos que existem na bolsa e explique um por um, daí pegue na mão, ajude a criar conta, ajude a investir, só porque a gente está aqui falando sobre isso. E isso é extremamente sem noção, porque não é nossa obrigação.
Se você quer alguém que te acompanhe, monitore, que te dê dicas e tudo, saiba que isso tem um nome, o nome é consultoria e ela é cara, tá? E ninguém é obrigado a fazer de graça. Então eu não tô chamando a atenção de ninguém, eu só tô dando um alerta, não seja sem noção. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que eu tenha esclarecido um pouco a sua cabeça sobre como investir da maneira certa e o que você tem que ter em mente antes de começar a investir. Se você gostou, por favor, te peço, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal, ativa esse sininho maravilhoso que tem aqui, ó, que vai te mandar notificação de todos os meus vídeos. Se vocês dão conteúdo mais frequente, tem o meu Instagram para você seguir. Não esquece de comentar um feedback aqui embaixo. Até a próxima e tchau!